Eu sou a Luciana Gandolfo, eu sou uma eutonista há mais de 30 anos. Atualmente sou fundadora, coordenadora e professora, junto com outras colegas, do Instituto Brasileiro de Formação em Eutonia. Mas antes de ser eutonista, eu era uma artista do corpo, isso é, uma dançarina, coreógrafa. E num dado momento dessa carreira, eu tive a necessidade de me dedicar ao meu desenvolvimento pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu queria entender melhor as minhas emoções, a minha maneira de refletir, me transformar a minha arte. E foi nessa busca que eu encontrei a eutonia. Eutonia é uma prática corporal que caía para mim, que já trabalhava com o corpo, como uma luva. Por quê? São estímulos no corpo que te levam a conhecer, através da consciência do corpo, a estrutura do corpo, a pele, os seus ossos, como está a sua postura, o seu movimento, como que são seus movimentos no cotidiano, mas recheado da atenção e observação fina e contínua dos seus aspectos subjetivos, junto com o físico. Então, as suas emoções, a maneira como você está pensando, e junto com tudo isso, tudo que vem de fora também, o ambiente que te rodeia, as pessoas com quem você se relaciona, como que as relações tocam esse corpo. E foi aí que eu encontrei esse método, que é a eutonia, que é uma terapia, mas ela também é uma pedagogia. É uma terapia na qual você aprende a aprender a você mesmo, incluindo emoções, pensamentos, sentimentos. Foi criada pela alemã Gerda Alexander no começo do século passado. A Gerda também era uma artista. Ela era uma musicista e, por conta das guerras, má alimentação, ela acabou tendo algumas patologias que a impediam, principalmente, de se movimentar. E foi então que ela decidiu mergulhar em si mesma e foi aprendendo consigo mesma, através do corpo, os benefícios do que ela chamou de micromovimento, microalongamento, e uma maneira de você, ela percebia que se você prestasse atenção, uma atenção fina, por exemplo, na sua mão quando você tocava, uma série de eventos fisiológicos, pequenos movimentos aconteciam. Então não era só o toque nem o movimento, mas a atenção fina àquilo que se estava fazendo. Ela viveu 80 anos enquanto diziam que ela poderia ter uma vida curta, porque era um problema cardíaco, uma endocardite, e nesse meio tempo foi aplicando o seu método para as pessoas em volta, acabou organizando um curso de formação, e o método dela acabou se espalhando por várias instituições de saúde. Aqui no Brasil, nós temos eutonistas que são artistas, mas psicólogas, fisioterapeutas, homens, mulheres, todos os gêneros. E, principalmente, eu queria contar de mim que eu sou uma artista e trabalho também num hospital e num curso de formação. Então, é um método que se alastra para a arte, para a pedagogia e para a saúde. A eutonia, ela é a arte de viajar pelo próprio corpo. É um caminho que nos leva a estar presente no corpo e que nos permite escutar os sussurros que esse corpo te diz antes que ele grite como uma dor. E como que se ouve o corpo? Sentindo, mas prestando atenção no que você está sentindo. Prestando atenção no que o corpo está te mostrando enquanto você sente. Parece muito simples, mas não é. Por exemplo, a gente sente a temperatura, a textura, mas um conjunto de sensações corporais tem nome de uma emoção.
Por exemplo, se eu toco o meu rosto e sinto que o meu rosto está com pouco tônus, que a minha pele está mais flácida, meu olho está caído, tem um conjunto de sensações físicas no meu rosto que mostram que eu estou triste. Ou, por exemplo, se meu coração de repente dispara e eu escuto meu coração disparar e todos os músculos do meu corpo se contraem, tem um nome, isso pode ser raiva, pode ser ansiedade. Então é esse trabalho que é um trabalho no corpo, mas que vai te familiarizando, te trazendo intimidade para o que você sente e, portanto, para as suas emoções. E para isso, você tem que ter coragem porque no fundo de tudo isso existe uma pessoa que normalmente tem vontade de se harmonizar, de se escutar, de se sentir melhor, de sentir a si mesmo, e essa pessoa pode espalhar isso para o seu ambiente. A isso a Gerda deu o nome de contato. Deu o nome de contato consciente, que é esse trabalho que você faz através do corpo, consigo mesmo, para entender, sim, sua relação com a força da gravidade, a sua postura, os seus movimentos, toda essa questão mais osteoarticular, né, a saúde das articulações. Mas um corpo que sente, que se emociona, né, e que está em relação com os outros. Então, esse é o contato. O contato é com você, depois é com o ambiente que o cerca. Existem milhares de práticas para isso na eutonia, e o contato com as pessoas, né? Como cada pessoa me toca e como é que eu ouço os sussurros do meu corpo quando alguém está me tocando. Então, o que uma pessoa me provoca, o que a outra me provoca, e como eu me trabalho a partir do que é bem primário, que são as sensações corporais, para começar a evoluir a partir disso para um pensamento, para uma reflexão, para estar junto com alguém de uma forma real. O contato é a comunicação real da pessoa com todos os entes que a rodeiam, pessoas, animais, natureza, né? E onde você sente que aquilo está acontecendo. Não é só pensar, não é só cognitivo. A conversa não é só cognitiva. Você fala e você sente. E como que as aulas acontecem? Né? Como que é a prática? Acontecem aulas individuais, inclusive a gente chama de aula, e não é sessão, e nem cliente, e nem paciente. É aluno, porque a pessoa vai aprender na sessão individual. E qual é a diferença? O eutonista toca a pessoa, que é diferente da aula em grupo. Na aula em grupo, o eutonista narra, fala, e a pessoa vai explorar em si mesmo. As orientações são muito físicas, é sentir a pele, passar materiais na pele, para ir descobrindo como que esse pergaminho autobiográfico da pele o que ele vai te dizendo, né? Então daí surgem memórias, pensamentos. Depois, a pele é nosso tecido mais exposto, é o que está recebendo o mundo, mas a gente tem a estrutura óssea, os ossos que nos salvam de estar aqui muito bem estruturados. Então, nas aulas a gente vai aprendendo onde está cada osso, a relação entre eles, a relação deles com a força da gravidade, e entre pele e ossos existem milhares de outros temas. E lembrando, tudo isso para quê? Não só para aprender como é o seu físico, mas para ter um melhor contato consigo mesmo e com o outro. Essas ferramentas todas vão se englobar, né, se integrar no que a gente tem, as ferramentas mais cotidianas, postura e movimento. Lógico que a postura e o movimento, daquela maneira como eu falei anteriormente, não é uma postura rígida, mas uma postura de adequação às atividades da vida. A postura e o movimento, elas têm uma relação direta com as nossas emoções,
mas também com a memória, com a cognição, com o humor e, lógico, com as questões osteoarticulares. Elas são as nossas identidades, o nosso RG. Mostram a todo momento como a gente está reagindo ao mundo e como ao mesmo tempo a gente expressa. E o tônus está relacionado com tudo isso, mas isso vai ser uma outra aula. O movimento, nesse sentido, é um meio de autoconhecimento e autocuidado consigo mesmo. Realizado com muita atenção, o movimento se assemelha a uma meditação ativa. Você se movimenta lentamente a partir, por exemplo, do desenho de um cotovelo no espaço e vai sentindo como é que esse movimento vai chegando na sua coluna, vai chegando no seu ombro, vai chegando no seu pescoço. E essa maneira de fazer o movimento leva a uma certa introspecção. E é isso que interessa. A atenção à introspecção. Enquanto você se movimenta, você se sente. Você presta atenção no que você está sentindo. E aí você leva isso para a vida, porque a gente está o tempo inteiro em movimento. Então você passa a criar uma certa habilidade na vida de estar em movimento e se sentindo. Movimento corporal, mas movimento criativo. Movimento para a vida, para viver, né? E todas essas experiências na aula de grupo são compartilhadas verbalmente. Como? Tentamos construir uma conversa, né, muito direcionada a significar o que você está percebendo no seu corpo. Temperatura, textura, peso. E essa descrição vai evoluindo para um sentimento. Eu senti, então meu osso estava aqui, minha pele eu estava sentindo ela roçando na minha blusa e de repente surgiu uma memória, da memória do sentimento uma emoção. E essa conversa vai se estendendo para inúmeros assuntos, onde a gente compartilha no grupo e aprende a falar sobre o que está sentindo em relação com os outros. É extremamente gratificante ser testemunha da evolução, da criatividade que surge das pessoas que vão se trabalhando em grupo.